Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos responder a dúvida: por que meus anúncios do Google Ads não aparecem quando eu faço uma pesquisa dentro do Google da minha palavra-chave? Bom, essa é uma dúvida muito comum e pode ser muito frustrante, principalmente se você é um profissional de marketing que faz anúncios dentro do Google Ads ou se você é um gestor que tem alguma agência parceira que faz seus anúncios ou algum funcionário que faz os anúncios da sua empresa, mas quando você faz uma pesquisa dentro do Google, seus anúncios não aparecem. Para a gente explorar ao máximo essa dúvida, nós faremos dois vídeos. Esse é o primeiro, no qual nós exploraremos dentro de um mapa mental com esses principais tópicos que são palavra-chave, lances, segmentações e orçamento. E no outro nós iremos explorar, um próximo vídeo que a gente colocará no ar, nós iremos explorar dentro dos painéis do Google Ads algumas métricas muito importantes para a gente levar em consideração para entender o que está acontecendo, tá? Então, chega de enrolação. No vídeo de hoje, nós iremos explorar esses principais tópicos, que dentro deles existem alguns outros subtópicos que a gente precisa entender a fundo, tá? Bom, no Google Ads, hoje, principalmente com a inteligência artificial, quanto mais dados nós entregamos para a ferramenta, melhor ela irá encontrar o perfil ideal de cliente que a gente está buscando, tá? A compra de palavra-chave é o modelo mais antigo de segmentação de campanhas do Google. Mas hoje, nós não podemos apenas nos basear em palavra-chave, tá? Eu irei me aprofundar mais nesse assunto em outros vídeos, mas recomendo que você estude mais outros tipos de campanha que exploram diversas redes do Google, como a geração de demanda e Performance Max. Vou falar rapidinho o que elas são, mas basicamente você entrega dados para essa ferramenta, como palavras-chave, lista de clientes, tagueamento do seu site, e ele busca clientes ou esses determinados clientes ou clientes com perfil parecido e mostra para eles no momento ideal em diversas redes do Google, como o YouTube, Gmail e também a rede de pesquisa, tá? Mas hoje nós iremos focar na campanha simples de rede de pesquisa para responder a pergunta: por que meus anúncios não aparecem quando eu faço uma busca? Bom, o primeiro tópico, que é um dos mais importantes, é a palavra-chave. Quando nós iniciamos uma campanha de rede de pesquisa, nós precisamos escolher a palavra-chave, baseada em volume. Quando nós escolhemos uma palavra-chave, precisamos entender que aquela palavra ela tem um volume definido, ou seja, uma palavra específica como academia pode ter 50 mil buscas na região da minha empresa, por exemplo, Grande São Paulo. Mas também uma palavra-chave muito específica, como, por exemplo, academia de powerlift em São José dos Campos, pode ter um volume muito restrito. Por quê? Não é isso que as pessoas buscam quando elas estão procurando uma academia. Essa é a diferença de termos amplos e termos restritos. Os termos amplos são esses mais simples, no qual nós entregamos uma palavra-chave principal como academia e deixamos o resto para a inteligência do Machine Learning do Google para encontrar o perfil ideal de cliente. Quando nós escolhemos uma palavra-chave que chamamos de cauda longa, nós precisamos ter noção se essa palavra ela tem um volume suficiente para uma campanha de Google. Quando ela tem um volume muito pequeno, geralmente essa campanha ela nem sairá da fase de aprendizado e nem aparecerá em grande parte das pesquisas, porque o volume é muito pequeno. E você será recomendado pela própria ferramenta para colocar uma palavra-chave de potencial mais amplo, como academia ou academia em São José dos Campos, tá? Então, um dos primeiros índices que a gente precisa tomar muito cuidado é se o volume está adequado para uma campanha de pesquisa do Google. Para isso, nós temos o planejador de palavras-chave. Nós já temos um vídeo aqui no canal que mostra como utilizar esse planejador para se preparar para campanhas da rede de pesquisa do Google. Segunda coisa, dentro do Google Ads, quando nós definimos um investimento baseado em investimento diário. Então, se eu tenho um investimento, por exemplo, de R$ 3.000 no mês, geralmente eu coloco o investimento para minha campanha de pesquisa de R$ 100 por dia, para que o Google, no final do mês, atinja um investimento próximo ou igual a R$ 3.000, que é o meu investimento que eu tenho mensal da campanha. Quando nós falamos de palavra-chave, nós temos um custo daquela palavra-chave, que é baseado no número de buscas, né? Então aquilo que a gente comentou no volume, e o custo da palavra-chave. Quanto mais pessoas estão buscando
ou melhor, quanto menos pessoas estão buscando, então a gente tem um volume restrito de 1.000 pessoas, mas nós temos 500 anunciantes, o custo por clique dessa palavra-chave ele vai ser mais alto, porque você tem um alto investimento de empresas comprando aquela palavra-chave, mas poucas pessoas buscando. Então ele infla esse custo e acaba ficando mais caro. Então, em alguns casos, como um segmento que é muito comum, desentupidora, o custo por clique de desentupidora é muito alto. Tá? Então você tem muita concorrência. Tem um volume alto de buscas, mas a concorrência é gigantesca, então esse custo acaba sendo um pouco mais inflado. Então, para você fazer um investimento de desentupidora, você pode chegar a pagar R$ 40 no custo por clique. E aí não faz sentido com um investimento de R$ 100, por exemplo. Você teria que fazer um investimento diário um pouco mais alto para que você consiga ali um volume ideal de leads, um volume ideal de taxa de conversão para a sua empresa. Então você deve levar em consideração o custo. O planejador de palavras-chave também mostra dados do custo médio por clique daquele determinado segmento na região no qual você quer fazer essa campanha para a sua empresa. Outro ponto muito importante é a qualidade, baseada na página de destino e a qualidade do seu anúncio com a palavra-chave. Ou seja, quando você define uma palavra-chave, você precisa criar os seus títulos de anúncio. Então você precisa colocar ali algumas exemplificações da palavra-chave baseada na sua empresa e também a sua página de destino precisa estar atrelada àquela palavra-chave que você está comprando. Por exemplo, se eu estou comprando a palavra-chave academia, no meu site eu não posso estar falando, por exemplo, sobre empresa de ônibus. Então, uma coisa e outra precisam estar atreladas para que você tenha uma qualidade de anúncio muito boa. Além dos títulos e descrições que você coloca no seu anúncio para que as pessoas visualizem e cliquem. Para isso, a gente também tem a taxa de CTR, que é a quantidade de impressões para cliques que aquele anúncio teve, que o Google mede a qualidade daquele anúncio em questão. Então, tudo que é relacionado à qualidade, desde página de destino, quanto ao próprio anúncio e as palavras-chave que você está comprando, elas precisam ser atrativas para que você consiga ganhar uma boa exposição. Tá? Então, verifique se isso está adequado, de forma que os seus anúncios possam aparecer. O próximo passo são os lances. Quando a gente cria uma campanha de pesquisa ou qualquer outro tipo de campanha, nós precisamos dizer ao Google qual que é o objetivo daquela campanha. Eu quero mandar o máximo de tráfego para o meu site ou eu quero maximizar o número de leads que eu vou receber na minha campanha. Isso a gente pode exemplificar diversos tipos de lance, alguns lances mais avançados, mas hoje falaremos dos modelos mais simples, que é o clique e a conversão. Tá? Basicamente, quando nós colocamos lá no Google maximizar clique ou custo por clique, ele vai maximizar o tráfego. E quando a gente coloca maximizar conversões, a partir do momento que você tem o tagueamento correto do seu site dentro do Google Ads, ele vai maximizar o número de leads ou pessoas propensas a virar um lead para a sua empresa. Ele vai mapear o perfil daquela pessoa para que ele possa trazer pessoas mais parecidas com aquela e que consigam avançar no seu processo comercial. Tá? Quando a gente fala em maximização de cliques, ele vai maximizar pessoas que estão mais dispostas a clicar ao seu site, mas não especificamente virar um lead. Tá? Então, quando você tem uma campanha focada em maximização de leads e você todos os dias está ali pesquisando a palavra-chave da sua empresa, mas não está clicando ou não está convertendo, você cada vez menos irá ver aquele próprio anúncio. Tá? Porque você não entra no perfil de lead que o Google entendeu que aquela empresa ou a sua empresa precisa para conseguir atingir seus objetivos de marketing. Então, se você faz esse tipo de pesquisa, todos os dias eu pesquiso, mas não clico, ou eu só estou curioso ali para verificar os anúncios, não estou fazendo uma conversão, mas a minha campanha ela está aceitada para conversão, cada vez menos o anúncio aparecerá para você, tá bom? Porque o Google tentará maximizar o número de conversões do perfil ideal que ele já entendeu. Então, as pessoas que converteram anteriormente, ele tenta mapear um perfil parecido para que ele consiga trazer perfis mais parecidos com aquele que converteu anteriormente, tá bom? Próximo passo, segmentações. Dentro de uma campanha, nós podemos segmentar de algumas diferentes formas. Uma delas são as palavras-chave, cauda ampla, ou cauda mais curta, como aquele exemplo nas palavras-chave que a gente comentou. Mas dentro disso, nós também podemos segmentar através de localização geográfica ou dados demográficos.
Quando eu tenho, por exemplo, uma academia na região de São Paulo, eu preciso segmentar ou através de um raio ou através de uma cidade, como a cidade de São Paulo. Então, se eu tenho uma academia em São Paulo, eu não posso segmentar no Rio de Janeiro. Isso depende da localidade quando você está fazendo uma busca. Então, se você tem uma campanha ativa que ela está segmentada para São Paulo e você, por exemplo, está no Rio de Janeiro e faz uma pesquisa, o seu anúncio não irá aparecer, tá? Então, esse é um ponto muito importante para que a gente leve em consideração também. Outra informação são dados demográficos, que o Google leva em consideração, por exemplo, a idade, o sexo ou baseado numa fonte de renda ali, com alguns dados que a própria ferramenta tem. Tá? Mas vamos levar em consideração a idade, principalmente, e o sexo. Então, se eu segmentei a minha campanha apenas para mulheres e eu sou um homem, quando eu fizer a pesquisa e o Google sabe dessa informação, que eu sou um homem e não uma mulher, o anúncio não vai aparecer para mim. Se a idade que o Google entende ou que eu configurei na minha conta do Google ou deixei claro através de alguns outros indícios que eu tenho 25 anos e a minha campanha começa a aparecer apenas para quem tem 35 mais, os anúncios não aparecerão para mim também. Tá? Então a segmentação também leva em consideração e todos os outros pontos anteriores que a gente comentou, como lances e palavras-chave, também entram nessa conta, certo? Próximo ponto, orçamento. Nós falamos aqui brevemente sobre os lances e sobre as palavras-chave, que dentro disso a gente tem algumas informações muito importantes. Por exemplo, quanto mais segmentado é o meu perfil de lead e também utilizo maximizar conversões, eu vou ter outros concorrentes que também estão buscando atingir aquele determinado perfil de lead. Quanto maior o investimento dos meus concorrentes para aquele perfil de lead ou para aquela determinada palavra-chave, o custo do lead ele será mais alto. Em alguns casos que já aconteceram, que eu posso deixar como exemplo, se eu tenho um investimento de R$100, mas eu estou buscando um perfil muito específico de lead, pode ser que esse custo daquele lead ele ultrapasse os R$100 diário. Então, isso é uma dificuldade para que o Google consiga fazer com que aquela pessoa vire um lead com até R$100. Então, você deve levar em consideração o custo médio daquele lead que você está buscando. Fora isso, também tem o custo da palavra-chave, que foi aquilo que a gente comentou anteriormente. Isso vai determinar também se o lance da minha campanha está segmentado para maximizar conversões ou maximizar cliques. Quando a gente coloca maximizar cliques, ele não leva tanto em consideração o perfil do lead, mas sim a palavra-chave buscada. E ele maximiza os cliques. Então a gente vai ter um custo ali por resultado mais baixo. Quando a gente tem um orçamento muito baixo para determinados segmentos, como por exemplo desentupidora, que eu trouxe como o exemplo de um segmento que o custo é muito alto por clique, a gente precisa ter um investimento diário equivalente para o resultado que a gente está buscando. Então, se a gente está falando que em alguns casos o custo por clique de desentupidora pode chegar a R$45 e o meu investimento diário é 30, pode ser que eu não consiga resultado por causa de um baixo investimento. Tá? Então, levando tudo isso em consideração, esse é algum dos motivos, são os principais motivos na realidade, pelos quais o seu anúncio pode não estar aparecendo, certo? Vamos levar em consideração também o objetivo daquela campanha. Já recebi muitas perguntas relacionadas a, poxa, eu invisto há muito tempo, já recebo muitos leads, mas quando eu pesquiso sobre a minha empresa, através da palavra-chave que nós compramos, eu não apareço. Mas isso pode ter um motivo muito claro e simples, porque a ferramenta de inteligência do Google já entendeu que você não é o perfil ideal para a geração de leads. Então, se aquela campanha está selecionada para a maximização de conversões baseada em leads, e você apenas acessa o site, já acessou anteriormente, mas não converteu, muito provavelmente o seu anúncio não irá aparecer para você. Pode sim aparecer em alguns momentos, né? Porque claro que o Google sempre busca maximizar e vai fazendo testes frequentes para que consiga trazer leads cada vez mais baratos e com otimização de orçamento. Mas se ele entende que você não faz parte do perfil ideal para aquela empresa, você não irá aparecer, tá bom? Bom, essa foi uma maneira simples de eu tentar explicar para vocês e tentar tirar essa dúvida de por que os anúncios não aparecem quando eu faço uma pesquisa. E no próximo vídeo nós iremos explorar dentro dos painéis do Google alguns índices que demonstram dados sobre o porquê que isso pode não estar acontecendo
relacionados também a aumento de investimento, concorrência, segmentação de palavras-chave e também negativação. Quando a gente cria uma campanha de pesquisa no Google, é muito importante a gente segmentar as palavras-chave corretas, mas é muito importante a gente segmentar também as palavras que a gente não quer que apareçam quando uma pessoa faz uma busca. Isso também pode estar acontecendo, mas não é tão comum, certo? Mas no próximo vídeo nós iremos explorar também esses painéis para que a gente consiga entender melhor sobre alguns outros motivos, vendo índices e dados da própria ferramenta, tá bom? Te espero no próximo vídeo e até mais.